Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, que pertence à Convenção Batista Brasileira, através da Convicção Editora. Estamos no último trimestre de 2025, estudando sobre os profetas menores. Nesta lição, vamos tratar sobre a temática o distanciamento de Deus e suas consequências. Eu gostaria de, inicialmente, pedir desculpas às pessoas, porque eu prometi fazer um texto projetando o teor da revista. Todavia, não tive tempo por conta de outros compromissos. Fiz apenas um vídeo anterior que era voltado mais para os professores da escola bíblica dominical. Se eu tiver tempo, em algum momento, eu vou fazer a lição de número 2 da forma como tenho feito no decorrer dos anos, e, portanto, deixar publicado. Agora, vai depender realmente de um tempo para que eu possa me dedicar um pouco e debruçar sobre o assunto que já foi tratado dentro de um outro viés, mas dentro do ambiente da escola bíblica dominical. Sem mais delongas, quero fazer a leitura. Eu estou utilizando a NVI, nova versão internacional. Farei a leitura do versículo 12 do capítulo 8 de Oséias, é o livro que nós estamos trabalhando nesse momento. E vamos então ver o que o Senhor nos diz através de sua bendita palavra. Eu lhes escrevi todos os ensinamentos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Por conta disto, a gente vai falar sobre esse distanciamento de Deus e as suas consequências. O profeta Oséias foi levantado para denunciar a infidelidade de Israel e, ao mesmo tempo, mostrar o quanto o povo de Deus havia se afastado da aliança, consequentemente, do próprio Deus da aliança. E a relação entre Deus e Israel é descrita como a de um marido traído, um amor, digamos, rejeitado. E quando a gente pensa nesse distanciamento, o distanciamento do povo não começou de repente, mas foi gradual, nas pequenas concessões morais e espirituais. Aí eles mantiveram rituais religiosos, mas o coração deles estava longe do Senhor. Hoje em dia não é diferente. Muitos também frequentam igrejas, cantam e até servem, mas perderam o relacionamento com o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus real. Vivem de aparência espiritual. É só fachada, só capa. O coração está longe de Deus, embora alguns estejam dentro do âmbito religioso. Outras pessoas, por motivos vários, buscam, através do chamado ativismo religioso, tentar compensar algo que eles lá no íntimo deixam a desejar em relação ao relacionamento com Deus. Começa a trabalhar tanto na obra do Senhor e esquece de dedicar tempo ao Senhor, através da leitura, da meditação, de uma vida de serviço, mas que esteja realmente alinhada com a vontade de Deus. Deus não nos fez para ficarmos enfornados dentro da igreja o tempo inteiro, 24 horas por dia. Nós somos seres sociais, temos vida social. Temos que ter um relacionamento com os nossos cônjuges, com as pessoas da nossa família. Temos que ter relacionamento com as pessoas do trabalho, num ambiente realmente respeitoso, profissional. Temos que ter relacionamento na sociedade como um todo, mas a gente precisa salientar a importância de nós, então, eh, termos bastante equilíbrio. Haja no meio de vós moderação, diz o Senhor. Temos que ter equilíbrio, ter tempo para tudo, mas de uma forma bastante moderada. O autor da revista menciona que os sacerdotes eram aqueles que deveriam conduzir o relacionamento entre Deus e o povo, entre o povo e Deus, uma espécie de pista de mão dupla. De uma via, o povo ia até o sacerdote para consultar Deus, confessar pecados. E na outra via, o sacerdote era o responsável pelo sacrifício diário.
o incensário, o óleo da unção, etc e tal. Tudo isso de forma bem didática, como parábolas ou ilustrações humanas de algo espiritual muito maior e profundo que só ficaria claro no Novo Testamento, a partir do rasgar do véu em Cristo Jesus, conforme Hebreus capítulo 10, versículo de número 1. Deixa eu tecer um breve comentário em relação ao que já foi dito aqui pelo autor da revista. Naturalmente que nós precisamos de pessoas para estar à frente da Igreja de Cristo. Não é à toa que Deus colocou uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, etc. e tal. Nós temos que reconhecer que os pastores são representantes de Deus e são responsáveis pelo rebanho que pertence ao Senhor. O pastor presta conta a Deus pelo cuidado ou até mesmo pela não tratativa adequada em relação ao rebanho cuja ovelha, cada uma delas, pertence tão somente a Deus. Agora, a gente precisa, vou dizer assim, salientar a importância de haver não apenas um reconhecimento em relação aos líderes religiosos, aqueles que são realmente homens de Deus, pessoas espirituais comprometidas, mas também enfatizar a necessidade de nós sermos responsáveis também diante de Deus, porque no Novo Testamento, para irmos a Deus de uma forma direta, não precisamos de um pastor ou alguém que faça essa intermediação. Nós já podemos ter uma vida de oração, uma vivência prática em relação a este ato de manter comunhão com Deus, tendo um relacionamento íntimo, profundo e duradouro. A figura pastoral é importantíssima e cada igreja precisa de ter um pastor segundo o coração de Deus. Mas um pastor segundo o coração de Deus precisa de ovelhas segundo o coração de Deus. É uma via também de mão dupla. Não adianta ter um pastor altamente espiritual e, em contrapartida, um rebanho descomprometido com a palavra de Deus, que desdenha daquilo que está preceituado na Bíblia Sagrada. Desta forma, precisa ter uma coerência e, ao mesmo tempo, uma harmonização em relação a essa figura do pastor, não como um sacerdote, mas alguém que está ali colocado por Deus a fim de cuidar do rebanho dele, de cada ovelha, a qual prestará conta ao Senhor, mas também, como ovelha, a pessoa se dispor a assumir esse compromisso de uma forma concreta com a pessoa bendita de Cristo Jesus, que é justamente o Senhor da igreja. O relacionamento com o Criador nunca esteve limitado ao tabernáculo, à mesa e ao incensário, ao sábado ou mesmo aos sacerdotes e levitas. O Eterno sempre agiu com graça e bondade e, didaticamente, tem ensinado o ser humano a se aproximar dele mesmo no espírito e em verdade. As consequências dos pecados de Israel e dos nossos também não dizem respeito à quebra de dias santos, ao uso inadequado de roupas sagradas, ao não cumprimento de ritos religiosos, mas à infidelidade. Em relação ao relacionamento com o nosso Criador, isto é, com a pessoa de Deus, nós temos que cultivar uma vida devocional. É uma área muito importante para o crente em Jesus. Ter uma preocupação e ocupação com a palavra de Deus, para receber através dela a orientação, a instrução, o alimento espiritual, a fim de nós não ficarmos desnutridos. Existem algumas pessoas que ouvem tantos tipos de vozes, menos a do Senhor, porque não leem a Bíblia. Outras tantas pessoas têm seguido a sua vida religiosa, mas sempre de ouvir falar. Escuta inúmeras mensagens, mas não tem um contato direto com a Bíblia Sagrada. E quando a pessoa se depara com a Bíblia, além de Deus falar diretamente, sem um intermediário, não necessariamente pela pessoa do pastor
ou do pregador ou pregadora, do professor da escola bíblica dominical, mas diretamente através da Bíblia, a pessoa fica encantada, não consigo mesmo, mas com a palavra de Deus, como deveras ela fala ao nosso coração. De modo que a gente precisa reservar tempo e dedicar atenção para a leitura da palavra, para a meditação, para o estudo, mas também para a pesquisa bíblica. Eis aí a necessidade de nós termos não apenas um dicionário bíblico, mas também uma introdução ao Antigo e Novo Testamento, quando não um comentário bíblico, a fim de nós nos voltarmos sempre, quando estivermos lendo a Bíblia e quisermos, então, nos aprofundar na palavra de Deus. Agora, essa imersão vai depender de cada um, não necessariamente do professor, do pastor, mas de cada crente em Jesus que deseja realmente fazer essa imersão bíblica de modo a compreender melhor, mais e adequadamente a palavra de Deus. No tocante às consequências dos pecados de Israel e dos nossos também, porque todos os pecados têm as consequências, embora nós temos um Deus rico em perdoar, mas a gente sabe perfeitamente que nós não temos como escolher as consequências dos nossos atos pecaminosos. Daí nós termos que pensar seriamente e bem, e quem sabe fazendo uma reflexão da palavra de um saudoso pastor, o doutor Bíblia, que é o Russell Shedd, era o Russell Shedd, que dizia: nós temos que fazer um esforço de pecar menos. Às vezes a pessoa tem um temperamento um tanto, digamos, explosivo e ela quer falar algo, mas o que que ela faz? Como ela é uma pessoa cristã, temente a Deus, não quer pecar contra o Senhor, ela se cala. Ou ela fala de uma forma correta, mas não naquele momento de raiva, de ira, de indignação, mas no momento apropriado, no tempo certo, falando as coisas sem ofender a outra pessoa. A pessoa, de repente, ela pode estar com a razão e, por conta de uma má conduta, entre aspas, ficar sem a razão. Eis a razão, então, de pensarmos nesta frase do pastor saudoso Russell Shedd: devemos pecar menos. Vamos nos esforçar, vamos, no bom sentido, nos policiar, vamos estar atento a todos esses elementos cruciais para que haja um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com o Senhor. Nós vamos passar agora para o nosso primeiro tópico, que fala sobre o distanciamento real do Criador. Ora, Deus está habitando em nós, a partir do Novo Testamento, quando foi derramado o seu Santo Espírito para habitar em cada crente em Jesus. É verdade. Mas nós muitas vezes podemos nos distanciar do ideal de Deus, do ensino cristalino da parte de Cristo Jesus. Nós podemos distanciar do propósito de Deus quando ignoramos a presença do Espírito Santo em nós e achamos que somos mais espertos, mais inteligentes, sabidões em relação à pessoa que está habitando em nós, que é justamente a pessoa do Espírito Santo. O que aconteceu com Israel é que ele se acostumou com as bênçãos e esqueceu do doador. Não é diferente nos dias atuais. A gente se acostuma com tantas dádivas, tantos presentes que vêm dos altos céus, quantas coisas boas, mas esquecemos de reservar um tempo para Deus, de dedicar tempo e atenção, como eu disse agora há pouco, esquecer completamente do Senhor. Existem pessoas que, naquele ativismo religioso que eu falei agora há pouco, está tão envolvida com a obra de Deus que não para contemplar o Senhor, para estar em oração. Quando não, ele já tem uma agenda tão fechada, tão fixa, que não dá margem para que
Deus, através do Espírito Santo dele, venha torná-la flexível, tal agenda. Quando a gente vai para o livro de Oséias, a gente observa lá no capítulo 9, versículo 1, quando Deus disse que Israel, não te alegres, não exulteis como os povos, pois te prostituíste, afastando-te do teu Deus. Palavra de Deus, através do profeta. E que palavra dura, mas que palavra oportuna, pertinente. A fartura, meus irmãos, a agrícola, o vinho e a prosperidade tornaram-se distrações. Às vezes, as coisas que são tão benéficas, tão boas para nós, aquelas dádivas do Senhor, aquelas bênçãos recebidas, acabam se tornando distrações. As pessoas se ocupam tanto nestas coisas que são superficiais e deixa aquilo que é realmente essencial numa referência ao Senhor. O povo, na verdade, confiava em suas riquezas, confiava nas alianças políticas e, dentro desse contexto, estava confiando em duas nações, o Egito e a Síria. Mas cá entre nós, enquanto o povo de Israel estava confiando na Síria e no Egito, eles estavam deixando de confiar em quem? Em Deus. Quando nós confiamos em alianças políticas, ideológicas e partidárias, estamos desconfiando de Deus, ou deixando de confiar em Deus, achando que tudo vai se resolver através de um salvador da pátria. Ora, nós devemos estar nossos olhos voltados para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque só Jesus pode salvar perfeitamente e completamente, transformar o homem de modo que ele venha viver em novidade de vida. Aí sim, essa transformação vai ser notória diante da igreja e também da sociedade. A pessoa fará diferença. Mas enquanto nós estivermos diluindo o evangelho, apresentando um evangelho cheio de facilidade, de comodismo, a gente vai ter muitas dificuldades e vamos ficar boquiaberto com o resultado. Algo que realmente é deprimente. Uma situação que nos deixa um tanto inquieto, porque não era para ser assim, da forma que está ocorrendo em nosso meio. Mas a grande dificuldade aqui, numa referência ao povo de Israel, não era apenas material, era espiritual e moral. E hoje em dia, só mudou as figurinhas, os rostinhos. O povo de Israel estava debaixo da antiga aliança, que não existe mais. Houve uma nova aliança, que é uma melhor aliança, superior àquela. Esta nova aliança foi estabelecida por Cristo Jesus na cruz do Calvário, através do derramamento do seu sangue puro. E acontece que, muitas vezes, a banalização do evangelho, das coisas de Deus e do próprio Deus, de modo que a gente precisa atentar para essa temeridade. Qual é? Em relação à questão espiritual e moral. Por causa de quê? Porque lá no passado, o pecado endureceu o coração e os israelitas já não se envergonhavam do erro. Tem gente hoje em dia, no século XXI, que tem um coração tão endurecido, tão cauterizado pelo pecado, que eles acham que não precisam se arrepender porque eles não erraram em nada. Eles fizeram tudo, às vezes, em nome do Senhor, se dá por satisfeito, mas mostra um coração endurecido, a mente cauterizada pelo pecado, acha que não tem nada a ver. São essas ações que a gente vai observando. Agora, nós aprendemos, meus irmãos, que quando o crente vive sem arrependimento, a sua consciência espiritual adormece. Tem uma palavra da parte de Deus, claro, dentro de um contexto, que fala assim: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Outras versões, iluminará.
Desperta tu que dormes. Existem pessoas na sonolência espiritual. A pessoa que está ali, mas está sonolenta, não está enxergando as coisas diante de si, porque está com os olhos fechados. Ora, a gente precisa entender que o pecado deixa de causar dor e o afastamento de Deus se torna normal para tais pessoas que vivem sem arrependimento e cuja consciência espiritual adormece. Mas nós não precisamos de pessoas sonolentas, nós precisamos de pessoas atentas, pessoas que estejam eh, atentas, mas também dispostas a fazer a diferença. Mas não levantando o seu próprio nome como bandeira, mas o nome do Senhor, e indo em nome dele, a fim de fazer, sem dúvida alguma, a diferença. Não basta aí, meus irmãos, a igreja, é preciso andar com Deus. A religião sem arrependimento é engano. E muitos vivem hoje uma espiritualidade superficial, sem vida de oração, sem leitura da palavra, e ainda acha que estão bem. Bem como assim? Em que sentido? O autor da revista vai falar que a pior consequência que o pecado gera é o distanciamento e tudo que o Criador representa e comunica a nós, a saber, seu amor, a graça, a bondade, a filiação, a paz. Israel esteve preso a ritos e preocupados em não perder o seu status, a sua terra, suas posses, quando na verdade tudo isso era nada. Que você pode ter, entre aspas, tudo e não ter nada. E você pode não ter bens materiais, posse, não ter status social, o status quo ali é bem inferior, mas ainda assim você pode ter tudo, porque Jesus é suficiente. Jesus nos basta. Mas naturalmente que com Jesus você vai ter condições para trabalhar estas áreas da vida. Mas a presença grandiosa e abençoadora de Deus era e é mais importante do que as posses deste mundo. E vai mencionar que Israel vivenciou 40 anos do cuidado de Deus, mesmo estando em castigo, ou seja, no deserto, com Deus era em abundância de maná, de água, de segurança e etc e tal. Mas vou abrir um parênteses aqui. O povo era obstinado. O povo era de dura serviço, diz o Senhor. Um povo que experimentou a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado divino, a provisão dos altos céus, através do maná, das codornizes, da água, da segurança, da proteção, mas ainda assim, povo rebelde, povo desobediente, povo, como eu disse, obstinado, povo murmurador, só vivia reclamando, lamentando, povo que não era grato no coração, um povo que, enfim, deixou muito a desejar. E às vezes, quando a gente se reporta a Israel e lemos isto na Bíblia, soa como um espelho, porque reflete muita ingratidão da nossa parte. Quanta murmuração também em nosso meio, quanta falta de alegria enquanto desfrutamos da provisão do Senhor nas questões básicas, essenciais, como no comer, beber e vestir. Mas acontece que, pelo espírito do mundo, as pessoas não estão satisfeitas com o que elas têm, elas querem mais, elas cobiçam. Olha para uma pessoa que acabou de comprar o carro do ano, o que que ela quer fazer? Mesmo não tendo condições de comprar naquele exato momento, ela quer adquirir porque o seu irmão em Cristo, ou o seu vizinho, ou alguém do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, tem um carro do ano, é o telefone do ano, uma referência ao celular, é isto. Ora, a gente precisa pensar seriamente.
O autor da revista prossegue dizendo que a terra conquistada sem Deus era violência, intolerância, prostituição e idolatria, e culminou em tudo isso. O versículo 2 que foi mencionado na revista, não considero no coração que eu me lembro de toda a sua maldade. As suas obras os comprometem, elas estão diante de mim. Todas as ações feitas pelo povo de Israel eram visíveis a Deus, porque Deus via tudo e todos. Deus não tinha esquecimento de nenhuma delas, porque Deus lembrava. Deus não sofria de Alzheimer, uma perda de memória, não tinha amnésia. Deus se lembrava, porque feria a santidade, porque Deus é santo. E não é à toa que ele teve como requerimento um povo santo. Tanto é que ele estabeleceu a aliança. A aliança não era um acordo entre duas partes. Pelo contrário, a berit, como se diz, o termo no hebraico, é uma imposição da parte de Deus. E ele pode impor por causa de quê? Deus vai lá, tem misericórdia do povo do Egito, do povo do judeu, que estava lá no Egito, que estava sendo massacrado, oprimido, etc e tal, por Faraó, vai lá, tira do Egito, num contexto de opressão, coloca no deserto, com a promessa de ter a terra prometida para que eles pudessem habitar, etc e tal, cuida desse povo, e é nesse contexto agora de amor, de provisão, de cuidado, dessa tratativa toda especial, que ele estabelece a sua aliança. Ele impõe, e o povo tinha a obrigação de cumprir a aliança, porque foi Deus que instituiu, foi Deus que determinou, e ele poderia tudo, porque ele adquiriu o povo de Israel. O povo era dele, ele amou o povo e cuidou. Ele deu provas cabais desse amor de maneira concreta, portanto. Agora, a nossa maldade, a iniquidade, a soberba, a indiferença não muda o status de Deus. Ele continua sendo bom, justo, fiel e perdoador. O que muda é o nosso lugar e o acesso ao Pai. Deus não se afasta, porém, os nossos pecados ficam diante de Deus entre nós e o Pai e fazem separação com que o Pai amoroso não nos veja. Não é que ele não tem noção da nossa existência. Não é que tenha algo que vai impedir de visualizar a cada um de nós. Mas é porque realmente o pecado faz separação entre Deus e o homem. Não tem como manter um relacionamento íntimo, profundo e duradouro se nós cultivarmos um pecadinho, o chamado pecadinho de estimação. A pessoa tem um pecado, cuida dele, fica paparicando, fica, enfim, cuidando o tempo inteiro, não quer se desprender, não quer se arrepender e continua com o pecadinho de estimação. É esse pecadinho de estimação ou qualquer outro pecado que vai fazer separação. Mas hoje em dia, graças a Deus que o Espírito Santo habita na nossa mente, trabalha no nosso espírito para que a gente venha abandonar a prática pecaminosa, venha se arrepender deste ou daquele pecado, a fim de que a comunhão seja restaurada, a fim de que o próprio Espírito Santo de Deus não seja mais entristecido, contristado, porque ele habita em nós e continua habitando em nós, porque ele não é tipo um ioiô, aquele brinquedo que vai e volta. Não, o Espírito Santo continua permanentemente morando em nosso coração. Quando me refiro ao coração, ele habita aqui, não no coração, esse órgão físico que bombeia o sangue. Nada disto. Ele está justamente aqui, habitando permanentemente e fazendo com que a gente venha a ser orientado e guiado pela verdade, uma referência à palavra de Deus, e para a verdade. As nossas orações, dentro daquele contexto de pecado, não estão mais ouvidas. Não é que Deus não toma ciência das orações, é a questão de ser atendida. Agora, Deus atende
e responde da forma que ele bem entender. Esta é a grande verdade. O autor coloca que isso é uma terrível, uma verdadeira tragédia. Pare e pense. Muitos estão clamando há anos por alguma coisa estão questionando. Por que Deus não responde? Quando, na verdade, o Eterno não está ouvindo porque há uma barreira de pecados. O autor aqui faz essa colocação. Comumente, a gente ouve aqui e acolá dizendo assim, Deus tem três maneiras de responder. Sim, não e espere. Tipo assim, ainda não. É no meu tempo. Ok. É a maneira de nós falarmos a respeito dele. Agora, acontece que Deus, de uma forma ou de outra, ele responde. Se é através de um sim ou não, isso está na alçada divina. É competência dele. É segundo o seu querer, que leva em conta a sua soberania, o propósito eterno dele, o bem de uma forma comum para a igreja, para o indivíduo, é de solidão. Mas que não haja barreira entre nós e o eterno, uma referência ao pecado, quer na forma de um pecadinho de estimação, ou um outro pecado cometido quer por pensamento, por palavra, quando não por ação. Existe o pecado de comissão e de uma forma omissa, mas tudo é pecado. Tem as consequências, mas essas consequências vão variar de situação para situação. E Davi tinha a consciência profunda. Agora ele reporta aqui ao rei Davi, que tinha consciência profunda do seu pecado, sabia que não seriam as práticas religiosas que lhe trariam o perdão, não seriam os sacrifícios que restaurariam a profunda e íntima e real relação com Deus, e reconhece o seu pecado. Está se reportando aqui aquele texto clássico de Salmo, capítulo 51, lá no versículo de número 3 e 4, inicialmente que eu vou fazer a leitura. O 3 e 4 diz assim: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. No versículo de número 16, o próprio salmista continua: Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. E finaliza de acordo com a referência aqui na nossa revista, versículo 17: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. A pior consequência não era a destruição de muros e casas, nem mesmo a invasão militar e morte de soldados. São coisas ruins, trágicas, mas a pior consequência era afastar-se de um Deus santo. Reportando uma vez mais a Davi, ele não se preocupou com o reino, com o trono ou reputação pessoal, não fez sacrifício por fazer. E qual é a aplicação que o autor da revista faz? Hoje, muitos estão em pecado. Ele colocou muitos, eu diria que alguns estão em pecados. Não é todo mundo, não é a maioria. Tem muita gente séria, comprometida nas igrejas evangélicas de qualquer denominação. Tem gente pilantra, um traste aqui, acolá, mas tem muita gente séria. Agora, você deseja estar diante de pessoas que são sérias, comprometidas com Deus, ou em conluio com algumas pessoas que são mercadejantes da fé, que fazem da fé um comércio, explora a fé alheia. Tem um ditado que diz: Me diz com quem andas, que eu te direi quem és. Com quem a gente está andando? Com pessoas realmente santas, pessoas comprometidas com Deus, ou com alguns embusteiros, pessoas que ficam defraudando outras dentro do contexto religioso, pessoas que estão enriquecendo às custas de pessoas assalariadas. A gente precisa também se posicionar. Mas hoje muitos estão, ou embora está aqui, você está vendo, hoje muitos, eu vou colocar, hoje alguns estão em pecado, preocupados com a própria reputação,
qual a opinião dos membros da igreja ou do pastor, quando na verdade o que de pior poderia acontecer já aconteceu. E é o que ele está se referindo? É estar distante do Deus e do Pai eterno, santo e justo. Pior coisa que tem é essa, estar longe de Deus. Não porque Deus está distante de nós, mas por conta do pecado não confessado. Aquele pecado que é praticado, mas que não é confessado, tampouco abandonado. Com pecado a gente não se brinca. Pecado, ao cometer, a gente se arrepende dele, confessa e abandona. Eu vou parar por aqui, vou fazer um próximo vídeo, colocar no link da descrição deste vídeo, para que você possa acompanhar o próximo tópico, ilusão e engano, e os demais, juntamente com a conclusão. Desde já que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente.